E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: o elétron do átomo de hidrogênio, ao passar do primeiro estado estacionário excitado N2 para o estado fundamental N1, emite um fóton. Tendo em vista o diagrama da figura abaixo, que apresenta de maneira aproximada os comprimentos de onda das diversas radiações componentes do espectro eletromagnético, pode-se concluir que o comprimento de onda desse fóton emitido corresponde a uma radiação na região dos... E aí a gente tem que determinar qual é o tipo de onda do espectro eletromagnético que esse fóton, faz parte. Além disso, nós temos informações como a velocidade da luz no vácuo e a constante de Planck nas unidades joules vezes segundo e electrovolt vezes segundo. Bom, a questão ela fala sobre o átomo de hidrogênio e ela fala sobre os níveis estáveis N2 e N1. Inclusive a questão fala que o elétron ele vai fazer uma transição do N2 para o N1. Então a questão está sugerindo ali a parte da física moderna que fala sobre modelos atômicos, né? A parte lá de estrutura atômica, modelo de Bohr. E o que a gente tem que entender aqui? Quando a gente fala do modelo atômico de Bohr, a gente tem que lembrar que o Bohr ele fez os postulados, né, onde o elétron ele vai estar em níveis específicos que são quantizados de um valor fundamental, e esses níveis na física a gente chama de 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. O nível 1 é o nível fundamental, o estado fundamental do elétron. O nível 2 seria o primeiro estado de excitação, o nível 3 o segundo estado de excitação e assim vai indo. Bom, nessa situação, o nosso elétron ele vai se encontrar no nível 2 e ele vai fazer um salto quântico para o nível 1. Ele vai retornar para uma camada mais próxima do núcleo atômico. Quando ele fizer isso, ele vai fazer a emissão de um fóton. Esse fóton é uma radiação eletromagnética que ele vai emitir. Então, emissão desse fóton. O que a gente precisa descobrir, então, é qual o comprimento de onda que esse fóton vai ter. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o comprimento de onda que esse fóton vai ter vai estar associado à frequência desse fóton, e a frequência desse fóton vai estar associado à energia desse fóton, que a gente pode calcular através lá das relações de Planck, né? A energia do fóton é igual a H vezes F. Lembrando que H é a constante de Planck, por isso que a questão informa ali a constante de Planck, e F seria a frequência da radiação. Esse F aqui a gente vai associar com a equação da velocidade da onda, onde a velocidade da onda seria a velocidade da luz no vácuo, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então é mais ou menos essa a ideia. A gente acha a frequência com a equação da emissão, né? Com a equação da energia do fóton, e acha o comprimento de onda utilizando a equação de baixo ali da velocidade da onda lá da ondulatória. Mas como que a gente acha a energia do fóton? E aí que está o detalhe. O que a gente tem que entender aqui? A energia do fóton ela vai ser exatamente igual à variação. Então a energia que esse fóton vai ter é exatamente igual à variação das energias dos níveis que ele se encontra, né? E o nível que ele vai chegar. Então a gente sabe que ele vai fazer uma transição do nível 2 para o nível 1. Então a gente vai fazer essa variação. O 1 menos a energia do nível 1 menos a energia do nível 2. E isso vai me dar exatamente a energia que ele vai emitir. Isso está de acordo ali com as características dos postulados de Bohr. Quando ele faz um salto quântico, a energia que ele absorve ou que ele emite tem que ser exatamente igual à diferença, à variação entre os níveis que a troca vai ser feita. Bom, então mais ou menos a gente já tem uma ideia. Então vamos estruturar aí o que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai calcular a energia de cada um dos níveis e depois a gente vai fazer os cálculos na sequência como eu comentei. O detalhe que a gente precisaria lembrar para essa questão é que no átomo de hidrogênio, que é o átomo de estudo do Bohr, a energia do estado fundamental, que a gente chama de E0, a questão não informa, mas isso era necessário para resolver essa questão. E essa energia do estado fundamental ela é menos 13,6 electrovolts. Se o aluno está acostumado com esse tipo de questão, ele já viu esse número várias vezes em questões desses saltos quânticos. E aí tu precisava lembrar desse valor, porque esse valor é a energia que vai ser quantizada para as outras camadas. Para a gente calcular a energia das outras camadas, a gente vai usar essa equaçãozinha, que é a equaçãozinha do Bohr, para o átomo de hidrogênio, que é En
é igual à energia do estado fundamental dividido por N na 2. O que seria esse N na 2? Esse N na 2 seria o nível que a gente está trabalhando. Então esse N ele vai ser sempre um número inteiro. Ele pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, e assim vai indo, sempre um número inteiro, indicando um dos níveis estáveis, uma das camadas estáveis ali que esse elétron vai ter. Então o que a gente vai fazer? Ó? A energia do nível 1 seria a situação do N igual a 1. Ficaria menos 13,6 dividido por 1 na 2. 1 na 2 é 1, então menos 13,6 dividido por 2 na 1 vai me dar uma energia para o nível 1 de menos 13,6 eletrovolts. Beleza, já sei a energia do primeiro nível aí, o nível fundamental. A energia para o nível 2, então para o N2, como é que vai ficar? Vai ser mais ou menos a mesma ideia, ó. E2, então vai ficar menos 13,6 dividido por 2 na 2. Menos 13,6 dividido por 4, e isso vai me dar a energia para o nível 2, equivalente a 3,4 eletrovolts. Então nós temos a energia aí referente agora ao nível 2. Deixa eu só arrumar aquele 4 ali, ficou meio estranho, né? Então, aqui. Ficou estranho ainda, mas dá para ver que é um 4 agora. Bom, como eu disse para vocês, a energia que ele vai absorver ou emitir quando ele faz uma transição tem que ser a variação da energia de cada um dos níveis. Então a gente vai fazer aqui ó, a variação de 1 menos 2, a energia do nível 1, que é 13,6, menos a energia do nível 2, que é 3,4. Tu percebe que eu botei em módulo, porque o detalhe é o seguinte: quando a gente fala de emissão ou absorção de energia, esse valor ele vai ter um sinal positivo se o elétron estiver absorvendo, e esse valor vai ter um sinal negativo se o elétron estiver emitindo. Então o sinal vai ser de acordo com a interpretação. Só que como a gente quer descobrir a energia para associar o fóton e depois calcular a velocidade, a frequência, o comprimento de onda desse fóton, então a gente não precisa do sinal. O sinal não faz muito sentido aqui, porque esse sinal só faz sentido quando a gente faz referência ao elétron, se o elétron está perdendo ou se o elétron está ganhando. Tecnicamente, como é uma emissão, essa energia teria que ser negativa para o elétron, ou seja, o elétron sofre uma variação negativa de energia porque ele está emitindo. Mas como a gente está fazendo referência ao fóton, esse sinal acaba não tendo muito sentido. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, por isso que eu estou botando em módulo, porque o sinal vem da interpretação, então, e principalmente para essa questão, esse sinal não faz diferença nenhuma. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai encontrar então o valor de 10,2, tá? 10,2, ou seja, a variação de energia entre os níveis 1 e 2 é 10,2 eletrovolt negativo. Por que negativo? Porque o elétron está perdendo essa energia. Só que essa energia que o elétron está perdendo, ele está perdendo, né, na forma de um fóton, que é justamente o que a gente vai usar agora para calcular. Então, não, como eu disse, não faz muito sentido esse sinal para o que a gente vai fazer agora no cálculo. Eu vou pegar agora a equação da energia de um fóton para calcular quanto de energia esse fóton vai ter. Então vai ficar assim, ó, energia de um fóton é igual a H vezes F. A energia que a gente calculou, então, é 10,2. Lembrando que o sinal negativo agora não vai fazer necessidade, porque esse sinal só representa que foi uma emissão. H é a constante de Planck, que eu vou usar essa versão dela aqui. Ó. Por que eu vou usar essa versão? Porque a gente está trabalhando com a energia em eletrovolt, então eu preciso usar a equação, na equação, a constante de Planck que utiliza essa unidade de eletrovolt. Então vai ficar ali 4,1 vezes 10 na menos 15 vezes a frequência. Vai passar dividido, então vai ficar 10,2 dividido por 4,1 vezes 10 na menos 15. E aí uma coisa que a gente pode entender aqui é o seguinte: tu percebe que nas respostas a gente precisa achar qual é a radiação, e a gente tem na tabela aqui, ó, valores do comprimento de onda, mas não o valor em si, a gente só tem a potência desse comprimento de onda. Então o que importa pra gente aqui é a potência, não o valor exato do comprimento de onda. Dividir 10,2 por 4,1, de repente não é tão fácil quanto dividir
10 por 4. É um pequeno arredondamento que eu estou fazendo aqui, mas que facilita, né, agiliza o meu cálculo. Então eu vou fazer assim, ao invés de dividir 10,2 por 4,1, eu vou dividir 10 por 4, e eu sei que essa divisão vai dar 2,5. Repete a base. Na verdade, o que a gente faz aqui, né? A gente coloca aquele 10 na menos 5 lá para cima, ao invés de dividindo, coloca ele multiplicando. Pela regra matemática, muda o sinal do expoente, que era menos 15, agora é mais 15. E isso é a minha frequência em Hertz. Por que eu sei que está em Hertz? Porque como a unidade de tempo ali associada à constante Planck era segundos, a frequência ela fica em Hertz, porque Hertz é a mesma coisa que ciclos por segundo ou oscilações por segundo. Achando agora a frequência, o que eu posso fazer para terminar essa questão? Eu posso pegar a equação da velocidade da onda, V igual ao comprimento vezes a frequência. Como eu quero achar o comprimento, o que eu faço? Eu pego e divido a velocidade pela frequência e aí eu acho o comprimento desse fóton. Então, para finalizar aqui essa conta, vai ficar ali, velocidade da onda, a questão me deu aqui, 3 vezes 10 na 8, dividido pela frequência que a gente calculou ali, 2,5 vezes 10 na mais 15. Como é que eu faço essa divisão aí, prof? Ó, divide normal. Divide normal. Isso aqui divide com isso aqui. 3 divide por 2,5. Tu vai encontrar 1,2. Repete a base e faz a subtração dos expoentes. O de cima menos o de baixo. 8 menos 15 vai me dar menos 7. Então é isso. 1,2 vezes 10 na menos 7 metros. Esse é o meu comprimento de onda do fóton que vai ser emitido. Olhando ali a tabelinha, que agora a gente precisa disso para finalizar, a gente vai procurar onde que está o 10 na menos 7. Tá? E o 10 na menos 7 ele está aqui, ó. Onde é que se encontra isso aí? Ó? Ele se encontra aqui dentro. Dentro da parte do ultravioleta, se vocês conseguem ver aqui, ó. Então a gente sabe que esse fóton, ele tem uma frequência, ele tem um comprimento de onda que se encaixa dentro da faixa aí do ultravioleta. Olhando as alternativas, ficamos com a alternativa C, que é a resposta aí para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.